Tudo bem? Como você vai? Estamos aqui no segundo vídeo falando sobre sociologia da religião. Hoje a aula está falando sobre Evans Pritchard, que foi antropólogo, filósofo, sociólogo e fez o seu trabalho concernente à sociologia da religião na tribo Nuer, lá que vivia à margem do rio Nilo, na África, quando assim esteve. Esse trabalho acaba trazendo reflexões importantíssimas para o que nós entendemos dentro da sociologia da religião. Bom, mediante a continuidade desse trabalho, nós vimos que esses indivíduos eles organizavam-se também politicamente. E ele enxerga um paralelo com essa política também no Ocidente. Mesmo esta sendo uma religião tribal, ele vai enxergar que os sacerdotes também, dentro do cristianismo, existiam também esse poder político de induzir politicamente as pessoas. Um outro aspecto que ele tem é do aspecto moderador da palavra tek, que é pecado perante a esta tribo, que o pecado, a ideia de pecado, ele vai exercer um agente moderador na sociedade presente. Então, a ideia do bem e o mal, nesse sentido, ganham contornos muito diferentes do que possui no interior da moralidade cristã no Ocidente. Aos olhos do antropólogo, seria inapropriado pensar a religião Nur como um espelho da sociedade, reduzindo a seus ritos costumeiros e ali locais. Ele vai argumentar que a origem das críticas que empreiam Emile Durkheim e Marcel Mauss no que se tange à filosofia da religião e à sociologia da religião, não podem ser aplicados àquele tipo de sociedade. Do mesmo modo, o pesquisador britânico ele tece duas críticas ao conceito de índole pré-lógica, desenvolvida por Lucien Levy-Bourg. Isso em cerca de 1932, que sai o livro dela. Ele vai demonstrar que a lógica Nur não confunde relações ideais com as consideradas reais. E que a construção desse povo, como um pepino é um boi, não são da ordem da identidade, mas da analogia. Então, ele não vai ter algo que vai trazer um pensamento obscurecido dentro do aspecto da religião, mas sim dentro do aspecto da comodidade, da lógica de um pensamento tribal. É interessante notar que a mesma questão é enfrentada também em seus estudos de bruxaria, oráculo e magia entre os Azande, que é um outro povo que o nosso sociólogo, que nós estamos estudando aqui no momento, ele acabou assim exercendo também grande influência naquela localidade. Então, as obras de Evans Pritchard, ele acaba convidando a considerar a religião Nur como um modo de pensar a relação entre o homem consigo mesmo e deste com espíritos de forças, além de permitir a pensar a natureza poliforme ou polissêmica do espírito. Sua análise, em diálogo com a filosofia Nur, acaba impondo uma revisão da dimensão social dos conceitos da ordem religiosa, assim como a dimensão espiritual dentro de uma estrutura social. Qual seria, então, esse tipo de pensamento que ele vai trazer para dentro da sociologia da religião? Ele vai apontar
de uma maneira muito clara que, mesmo que a religião possa influir ou influenciar dentro de uma sociedade, a mesma não deve ser vista dentro de um caráter não civilizatório, pois a religião ela tem um caráter civilizatório dentro dela mesma. Porque o que seria a civilização ou a civilidade de uma pessoa? É o ato aonde a pessoa ela é educada, moldada para poder viver dentro de uma sociedade. E a religião, como um tal, ela acaba tendo esta influência. Só que, ao contrário, as religiões tribais, a preocupação maior não é concernente à sociedade, o aspecto cultural ou o aspecto de ética dentro desta sociedade. O aspecto, para Evans Pritchard, de cada religião tribal seria a sua concepção de emanação do sagrado. Então, a emanação do sagrado estaria compondo o pensamento dentro de uma sociologia, trazendo a parte do conjunto desta sociologia, dessa sociedade, para que a mesma pudesse se manifestar. Mas, dentro de um aspecto religioso, a mesma sociedade que professa uma religião, esta não pode ficar sem influência da mesma, fazendo com que a sociedade, mesmo do que de forma direta, ou seja, não dogmatizando a polis, mas a polis acaba sendo dogmatizada pela influência daquelas pessoas da religião predominante. Se o cristianismo é predominante em uma sociedade, a polis, então, ela, mesmo do que indiretamente, ela acaba sendo totalmente influenciada pela sociedade aonde a mesma assim está inserida. Então, o sentido de se ter a compreensão daquilo que é transcendente, ele vai sempre emanar na sociedade, segundo Evans Pritchard, trazendo então uma ideia de que uma separação do sagrado e profano acaba se tornando quase do que impossível, pois todo pensamento está embasado dentro de um pensamento religioso, que é uma ideia pré-concebida. Esta ideia pré-concebida, ela é o que nós chamamos preconceito. Então, quando um ser humano emite a sua opinião fundamentada naquilo que ele aprendeu segundo a religião, segundo a Evans Pritchard, ele vai falar que isso é a influência religiosa, mesmo do que indireta, dentro de uma sociedade. Então, nós encerramos aqui essa videoaula. Espero que Deus assim possa vos abençoar. Fique na paz do Senhor.